Se eu pegar 3 resistores, né? For lá no laboratório, pegar 3 resistores, tá? E soldar as perninhas. Você sabe que o resistor, né? Ele tem duas perninhas, é chamado de dipolo, né? Tem duas perninhas. Se eu pegar a perninha do primeiro resistor, soldar na perninha do segundo resistor, e pegar a perninha que sobrou do segundo resistor, soldar na perninha do terceiro resistor, no final vai sobrar duas pernas. A perna de entrada do resistor 1 e a perna de saída do resistor 3. Legal. Aí se eu pegar uma fonte de tensão, por exemplo, sei lá, uma pilha, tá? Uma pilha de 3 volts, e vier aqui e conectar, né, pegar um polo, ligar na entrada do resistor 1 e outro polo, ligar na saída do resistor 3, então eu estou aplicando uma diferença de potencial, uma DDP, nos resistores, que nesse caso estão conectados em série. Legal. Se os resistores, por exemplo, forem de 1 ohm cada um, como eu estou aplicando 3 volts, tá? A gente sabe que numa associação em série, a distribuição das tensões é proporcional ao valor da resistência. Se ela é proporcional e os 3 resistores são iguais, então eu vou ter 1 volt no primeiro, 1 volt no segundo e 1 volt no terceiro. De tal forma que se eu somar as tensões parciais, 1 mais 1 mais 1, eu vou ter 3 volts. Tá? Bom, então uma característica de uma associação em série, a queda de potencial parcial, tá, somada vai dar a diferença de potencial total. Tá? Outra característica de uma associação série, a corrente que circula através dos resistores é a mesma, é sempre igual. Se está em série, a corrente é igual. E como é que eu faço para encontrar a resistência? Bom, primeiro eu reduzo esses 3 resistores num único resistor, chamado de resistor equivalente. Tá? Como é que eu faço isso? Se está em série, o resistor equivalente é a soma dos resistores parciais. Então, eu vou somar o primeiro resistor mais o segundo mais o terceiro, vou ter o resistor equivalente. E aí eu posso encontrar a corrente que circula fazendo o quê? Fazendo a lei de Ohm. A lei de Ohm diz o seguinte, que resistência, né, é igual tensão vezes corrente. Se eu quero saber corrente, basta eu fazer o quê? Basta eu dividir a resistência pela tensão, tá? Então, vou dividir os 3 ohms pelos 3 volts, vai dar lá 1 ampere, ok? Não, desculpa. Vou dividir a tensão pela resistência, tá? Então, a Pirelli diz que resistência é a tensão vezes corrente. Então, se eu quero saber a corrente, basta eu dividir aí, a tensão pela resistência, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Então, se eu quiser associar, então ficou aqui escrito aqui, ó, tá até destacado no texto, né? Se eu quiser encontrar o resistor equivalente, basta eu somar as resistências de cada uma delas, tá? Bom, como é que fica a potência? O nosso último assunto no semestre passado foi de potência elétrica. Como é que eu calculo a potência dissipada por um resistor, chamado de dissipação Joule? Eu vou pegar o valor da resistência e multiplicar pela corrente ao quadrado. Tá? Essa aqui é a formulinha da potência dissipada em cada um dos resistores. Então, qual que é a potência, quantos watts foram dissipados, quantos watts de energia foram dissipados no primeiro resistor? Então, eu vou pegar o valor do resistor 1 e multiplicar pela corrente ao quadrado. A potência do segundo resistor, mesma coisa, do terceiro resistor, mesma coisa. Bom, como a associação é em série, então eu posso ir extrapolando aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, se R1 mais R2 mais R3 é a resistência total, então eu posso dizer também que a potência total é, na verdade, a potência 1 mais a potência 2 mais a potência 3. Tá? Então, olha só que interessante. O que é a potência do resistor 1? Vai ser o R1 vezes a corrente ao quadrado. A potência do resistor 2, o R2 vezes a corrente ao quadrado. E do R3 vezes a corrente ao quadrado. Como nós temos
I ao quadrado nas três equações aqui, dá para simplificar isso. Então, a gente encontra sempre que o resistor equivalente é a soma dos resistores parciais. Então, em uma associação em série, a resistência do resistor equivalente é igual à soma dos resistores associados. Tá? Bom, aplicando a lei de Ohm, a tensão em cada um dos resistores, quer dizer, quanto que vale a tensão no primeiro resistor, a tensão no segundo e a tensão no terceiro. Então, vamos lá. O que diz a primeira lei de Ohm? Que a tensão é a resistência vezes a corrente. Então, nós temos essas três equações válidas para os três resistores. Tá? Muito bem. Eu sei que a resistência equivalente vezes a corrente vai ser o quê? Vai ser R1 vezes a corrente, que é igual para todos eles, R2 vezes a corrente e R3 vezes a corrente. Como tem a mesma corrente nos três parcelas dessa equação, dá para simplificar, então eu concluo que a diferença de potencial total é a soma das tensões parciais. Tá? Então, a DDP de uma associação em série é igual à soma das DDPs nos resistores associados. Então, essas são as características, né, da associação em série. Né? O resistor equivalente é a soma dos resistores parciais e a diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais parciais. Tá? Muito bom. Então tá, essa é a característica. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos fazer o desenho esquemático aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, resistor R1 conectado em série com o resistor R2. A diferença de potencial é de 100 volts. Então a gente pegou dois resistores e colocou ali uma fonte, né, uma bateria que tinha 100 volts de diferença de potencial. Muito bem. Aí fazem as seguintes perguntas. Ó. A letra A, qual é a resistência equivalente? A segunda pergunta, qual é a intensidade de corrente elétrica na associação? Quer dizer, qual que é o I? Intensidade de corrente elétrica. Quantos amperes estão circulando entre a fonte, passando por dentro dos resistores e voltando para a fonte? E qual a diferença de potencial em cada um dos resistores? Quer dizer, quantos volts ficam no primeiro resistor, quantos volts ficam no segundo resistor? Aqui, se os resistores fossem de valores iguais, então eu diria que teria 50 volts no primeiro e 50 volts no segundo. Mas como eles são de valores diferentes, a diferença de potencial vai ser proporcional, vai ser uma proporção em relação ao valor da resistência. Vamos ver isso. Então vamos lá. A primeira pergunta é bem simples, né? Qual é a resistência equivalente? Reforçando, o resistor equivalente é a soma das resistências parciais. Então basta eu somar o R1 com o R2. Né? Eu vou somar aqui R1 mais R2, então vai ser 5 mais 20, resistência equivalente, 25 ohms. Show de bola. A letra B. A intensidade da corrente elétrica da associação. Aí eu vou ter que usar a lei de Ohm. Então, legal. Eu sei que a lei de Ohm diz que a corrente é a razão entre a diferença de potencial e a resistência. Então, vamos partir da onde? Vamos partir da resistência equivalente. Tá? A resistência equivalente é de 25 ohms. A diferença de potencial total é de 100 volts. Então, vou dividir os 100 volts pelo resistor equivalente, que é 25 ohms, eu vou encontrar 4 amperes. Então, se está circulando 4 amperes pelo resistor equivalente, esse é o mesmo efeito que acontece na associação em série. Então, está circulando 4 amperes através do resistor R1, passando também pelo resistor R2 e voltando para a fonte. Então, está circulando nesse circuitinho aqui, ó, 4 amperes. Legal? Então, está respondido aí a letra B, a intensidade de corrente é de 4 amperes. Como é que a gente descobriu isso? A gente olhou a associação em série, né, através do resistor equivalente. Ok. A terceira pergunta é qual que é a DDP? Tá? A DDP é a seguinte, eu vou ter que usar a lei de Ohm de novo. Tá? A lei de Ohm, se você manipular a equaçãozinha aqui, vai ser a tensão é a resistência vezes a corrente. Então, a tensão no resistor 1 será o quê? Será a resistência 1 vezes a corrente. Por que eu coloquei só corrente I e não corrente I1? Porque a corrente é a mesma. A corrente é a mesma em todos eles. Então, você tem lá
Qual que é a resistência R1? A resistência R1, 5 ohms. Qual que é a corrente? A corrente é 4 amperes. Então a tensão no resistor 1, que a gente chamou de 1, vai ser 5 vezes 4, que é 20 volts. Fazendo o mesmo para o resistor 2, eu vou encontrar 20 vezes 4, né? Resistor 2, 20. Corrente, a mesma, 4. Então eu vou encontrar 80 volts. Legal. Então nós temos aqui, ó, no primeiro resistor 20 volts, no segundo resistor 80 volts. Então reparem, como eu disse anteriormente, que a diferença de potencial é proporcional ao valor da resistência. Se como a resistência R1 é menor, você tem menos diferença de potencial no resistor R1. Como a resistência 2 é maior, você tem mais diferença de potencial no resistor R2. Ela é proporcional. Tá? Então ficou dos 100 volts, ficaram 20 volts no resistor R1 e 80 volts no resistor R2. A corrente que circula através deles é a mesma corrente de 4 amperes. Tá? Então, resposta da letra A, 25 ohms, resposta da letra B, 4 amperes, resposta da letra C, 20 volts e 80 volts, respectivamente. Tá ok? Tá, então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui, que está na figura, é um reostato. O que é um reostato? Reostato é um resistor de resistência variável. Olha que interessante. Ele tem uma chavinha aqui, ó. Essa chave, ela vai conectando os pontos ao ponto comum, que é o ponto B. Tá? Então você tem aqui, ó, a saída do reostato é o ponto A e o ponto B. Tá? Se você tiver com a chave na posição 1, qual que é a resistência? Na posição 1. Show. Então vamos lá. Na posição 1, a resistência de fato é zero. Por quê? Porque se você. É assim, pensa o seguinte: a corrente elétrica sempre vai procurar o caminho mais fácil. Tá? Então, para ela, é muito difícil atravessar uma resistência. É uma posição a passagem da corrente elétrica. Então, se você colocar a chave na posição 1, o que vai acontecer? A corrente vai entrar pelo ponto A, tá? E já vai sair, já vai passar direto, né, pela chave e voltar pelo ponto B. Não vai querer entrar aqui no resistor, né? Porque não tem saída, né? O ponto 2 aqui está isolado. Já não tem para onde ir. Então o que ela vai fazer? Ela vai entrar pelo ponto A, passar pela chave e sair pelo ponto B. Então na posição 1 eu tenho 0 ohm. Se eu colocar a chave na posição 2, eu vou ter agora 1 ohm. Tá? Se eu colocar na posição 3, eu vou ter, como está em série, ó, reparei que está em série, ó, exatamente do jeito que está a figura aqui, ó, na posição 3, eu vou ter em série o resistor de 1 e o resistor de 2. Tá? Então eu tenho 3 ohms. Então na posição, exatamente, na posição 3 eu tenho 3 ohms. Na posição 4, qual que seria? 3 mais 3, 6. Show. Se eu colocar na posição 5 mais 4, 10. E se eu colocar na posição 6, mais 5, 15. Legal. Então, todo mundo entendeu aí como é que funciona o reostato? Esse é um reostato chamado reostato discreto, né? Porque os valores são discretizados, né? Vão aos saltos, né? Quando a gente fala valores discretizados, significa que eles vão aos saltos, né? Não é um valor contínuo, assim, uma variação contínua, né? Ah, foi de 0, 0,1, 0,2 até chegar em 1 ohm. Não, foi de salto, foi de 0 para 1, de 1 para 3, de 3 para 6, de 6 para 4, de 6 para 10 e de 10 para 15. E existem também reostatos que são contínuos. Tá? Vou pegar aqui o exemplo aqui, no reostato contínuo. Esse aqui, ó, da figura A, é um reostato contínuo. Por quê? Repare que aqui, ó, eu tenho
uma cabeça aqui, ó, né, nesse ponto C, que é uma cabeça deslizante. Então, conforme o contato vai deslizando sobre o condutor resistivo aqui, ó, o valor vai variando. Então, tá aqui o desenho esquemático dele, ó, tá? Esse aqui é uma representação de uma variação contínua. Então, você pode, teoricamente, você pode variar desde zero até o valor máximo da resistência, tá? E depois a gente tem aí o discretizado aí, que é o reostato por pontos, tá? São dois tipos de reostatos, tá? Muito bem. Para que a gente usa o reostato? Por exemplo, se eu quiser variar a luminosidade de uma lâmpada, tá? Então eu posso inserir. Então vamos lá. Uma lâmpada também é um resistor, certo? E o reostato é um resistor de valor variável. Legal. Se eu quiser variar a luminosidade da lâmpada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o quantos volts ficam sobre a lâmpada. E como eu disse para vocês que a diferença de potencial sobre cada um dos resistores é proporcional ao valor da resistência, o que acontece? Se eu aumentar o valor da resistência aqui, ó, no reostato, se eu aumento o valor da resistência, quer dizer, se eu vou mudando a chave até chegar no valor máximo da resistência, o que vai acontecer? Vai ficar mais volts no reostato. E como a lâmpada tem um valor de resistência fixa, vai ficar menos volts na lâmpada. Se a diferença de potencial na lâmpada for menor, a corrente na lâmpada, vezes essa diferença de potencial, vai gerar uma potência menor. E, consequentemente, a luminosidade da lâmpada será menor. Tá? Então, é isso que está apresentado aqui nesse exercício 56, tá? Então tá aqui, ó. Entre os pontos 1 e 2 dos circuitos da figura, mantém-se uma DDP de 110 volts. O cursor C está no ponto médio, quer dizer, está bem no meio, tá? Entre os pontos 3 e 4, está bem no meio do resistor variável, né, do reostato. A intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada é de 0,5 amperes. Calcule a resistência elétrica RL da lâmpada. Então, a pergunta é: de quantos ohms é a lâmpada? Essa é a pergunta. Quais são as informações que ele nos deu? Né? Ele nos deu a informação que a resistência total do reostato é de 200 ohms. E ele falou também que ele está aplicando entre os pontos 1 e 2, aqui ó, no ponto 1 e no ponto 2, lá no ponto comum do reostato, né? E lá na saída da lâmpada, ele está aplicando 110 volts. Vamos lá, olha só que interessante. O reostato, ou a porção do reostato que está conectado, está em série com a lâmpada. Então, ó, se a energia entra pelo ponto 1, passa pelo reostato, passa pela lâmpada e sai no ponto 2, então o reostato está em série com a lâmpada. Legal. Se ele está em série, e o enunciado está dizendo aqui que ele está no ponto médio, então quer dizer, está exatamente na metade do reostato. Se ele é de 200 ohms, então eu tenho, na verdade, entre o ponto C e o ponto 2, eu tenho aqui 100 ohms do reostato e mais a resistência RL da lâmpada, que eu não sei quanto que é. Tá? Então vamos pegar as informações que a gente obteve aqui. Está dizendo o seguinte, ó, que a intensidade de corrente que passa pela lâmpada é de 0,5 amperes. Bom, se o reostato está nessa posição e está passando 0,5 amperes pela lâmpada, então também está passando 0,5 amperes pela porção do reostato que está conectada. Então, legal, se eu tenho metade do reostato, e eu sei que está passando 0,5 amperes, então eu posso calcular quantos volts ficam nessa porção do reostato. Não posso? Então, olha só. Quantos volts ficam aqui nessa porção? Se eu tenho meio ampere e 100 ohms, quantos volts ficaram aqui nessa porção do reostato? Vocês conseguem calcular? Aplicando a lei de Ohm?
né? Meio ampere. Então, o que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que tensão é resistência vezes corrente. Se eu tenho 100 ohms e uma corrente de meio, né? Quanto que eu vou ter então? Quantos volts eu vou ter nessa porçãozinha aqui, ó? Então 100 ohms vezes 0,5 eu vou ter 50 volts aqui. 50 volts no reostato, certo? 50 volts no reostato. Se, como a gente viu anteriormente, a diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais parciais. Se eu tenho 110 volts aplicada entre o ponto 1 e o ponto 2, e se 50 volts ficaram aqui, 50 volts ficaram aqui no reostato, quantos volts ficaram na lâmpada? Você consegue calcular? Então, olha só, se eu tenho 50 volts aqui e eu tenho 110 volts no total, então é só subtrair 110 menos 50, sobraram 60 volts na lâmpada. Então, na lâmpada eu tenho 60 volts e meio ampere. Se eu tenho 60 volts e meio ampere, qual que é a resistência da lâmpada? É só inverter a equaçãozinha, né? Se eu tenho lá 60 volts e meio ampere, se eu tenho, ó, se a equação, se a lei de Ohm diz que tensão é resistência vezes corrente, e agora eu quero saber o valor da resistência, né? 60 dividido por meio vai dar quanto? 120, tá? 120. Então, nós temos aqui, ó, uma resistência RL de 120 ohms. Ah, eu resolvi de maneira diferente. Eu resolvi de maneira diferente do que está resolvido aqui no exercício. Então, legal. Então, vocês vão fazer o seguinte agora. Atividade. Refaça o exercício entendendo como ele resolveu, tá? Essa é a atividade de hoje, tá ok? Refazer o exercício 56, entendendo como que ele chegou no mesmo valor de 120. Bom, qual que foi o processo que a gente usou aqui na aula? Foi o seguinte, né? Primeiro, eu sei que, como eu estou na metade do reostato, eu tenho 100 ohms, tá? 100 ohms. Se a corrente que circula aqui é meio ampere, então a gente chegou aqui à conclusão de que eu tenho 100 ohms, meio ampere, eu vou ter 50 volts aqui, certo? E aí depois, partindo se eu tenho 50 volts aqui, eu tenho 60 na lâmpada, e sabendo a tensão na lâmpada, a diferença potencial na lâmpada e a corrente, eu encontrei a resistência. Foi esse o caminho que a gente fez, tá? Legal. E aqui, só que aqui ele fez de maneira diferente. Ele partiu da resistência equivalente, tá? A resistência. Então vocês vão refazer o exercício entendendo o que ele fez.